Cristão pode jogar na loteria ou na Mega Sena? É interessante como é que os cristãos tupiniquins ou os evangélicos brasileiros, eles pensam como ganhar dinheiro de uma forma fácil. E isso se dá pelo nosso background histórico, né? A gente sofreu uma colonização que teve a influência do catolicismo ultramontano e que veio de um país como era ou como fora Portugal, onde se desenvolvera o inconsciente coletivo de que quem trabalha é otário e malandro é aquele que tem outros trabalhando para si mesmo. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma mais clara. Por exemplo, século XVI, século XVII, século XVIII, até o século XIX, os senhores eles possuíam os seus escravos que trabalhavam para eles, trazendo a estes enriquecimento. Então, o inconsciente coletivo é de que quem trabalha é como se fosse um grande bobalhão, um grande otário, um serviçal daquele que não faz absolutamente nada e que enriquece de forma fácil através do trabalho dos outros. Esse inconsciente tomou conta do brasileiro de uma forma muito interessante, porque você vai perceber no Brasil essa ideia de que trabalho ou trabalhar não vai fazer com que eu prospere, não vai fazer com que eu enriqueça. Eu preciso ter alguma coisa que contribua para o meu enriquecimento. E nessa perspectiva, as loterias, elas caem como uma luva. É interessante que isso se contrapõe, por exemplo, à perspectiva da reforma protestante. Os reformadores traziam uma ideia, ou tiveram a ideia, de que prosperidade se dá pelo trabalho. E de que não existe nenhum problema no trabalho, ou melhor, na prosperidade, desde que ela venha, ou seja, fruto efetivamente do trabalho. Mas, como a gente tem esse background, ou esse pano de fundo de que a prosperidade ela vem de forma fácil através de outro, ou de que efetivamente as pessoas são abençoadas financeiramente através do serviço de outras pessoas, isso contribui com o inconsciente coletivo para que as pessoas pensem numa maneira clara e objetiva de adquirirem riquezas de forma com que não tenham que passar efetivamente pelo trabalho. Afinal de contas, malandro é malandro e mané é mané, né? Ou seja, você precisa efetivamente de que alguma coisa aconteça para que você possa prosperar rapidamente. Talvez esse seja um dos motivos também porque a teologia da prosperidade, da confissão positiva, deu tanto certo no Brasil. Ou seja, atrai as pessoas para que através de algumas regras práticas ela possa prosperar sem que com isso tenha alguma relação com o trabalho. Mas talvez você esteja perguntando, mas qual a relação disso com as raspadinhas, por exemplo, com a Mega Sena ou com a loteria toda? Porque eu trago no inconsciente de que se eu quero enriquecer, ou se eu quero prosperar, eu não vou trabalhar, mas eu vou investir efetivamente numa aposta. E aí você pergunta, mas qual é o problema? Isso ofende a Deus em quê? As escrituras você não vai encontrar uma proibição dizendo não jogue na Mega Sena, né? A gente trata de algumas questões na Bíblia mediante princípios, é aquilo que em teologia nós chamamos de adiáfora. Esses princípios, eles precisam nortear as nossas decisões a fim de que a gente possa fazer a coisa de forma certa e glorificar a Deus através das nossas vidas. E que princípios são esses? O primeiro deles, a partir do momento em que a gente joga na loteria ou na Mega Sena, na expectativa de que a gente enriqueça, nós estamos dizendo, em outras palavras, que nós não estamos confiando na providência de Deus nas nossas vidas. Deus é um Deus de providência, Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. As Escrituras nos dizem que enquanto o povo de Israel estava no deserto, o Senhor diariamente mandava a eles o maná, não lhes faltava absolutamente nada. O intuito, às vezes, das pessoas de jogarem, né, não somente está fundamentado nesse inconsciente coletivo de que prosperidade vem através da forma fácil ou de uma maneira fácil, mas também fere o princípio de que eu não estou confiando no cuidado e na providência e no sustento de Deus. A segunda pergunta que deveria ser feita é: será que isso vai glorificar ao Senhor? Será que essa minha atitude glorifica a Deus em quê? Eu, particularmente, não estipulo, não digo a ninguém, jogue ou não jogue, mas eu sempre incentivo as pessoas a pensarem e a entenderem que prosperidade é bíblica, mas ela vem pelo trabalho e não de forma fácil. E segundo, que vale a pena confiar na providência de Deus.